dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito, especialmente alunos do primeiro ano. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes e hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo de agosto de Química. Então, primeiro nós vamos falar sobre a ligação covalente. Nós vamos relembrar o que é uma ligação covalente. Então, a ligação covalente é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre átomos. Então, na ligação covalente, nós vamos ter o compartilhamento de elétrons. Então, ninguém vai dar e nem vai receber elétrons. Eles vão compartilhar elétrons. Para identificar se uma ligação é covalente, iônica ou metálica, basta visualizar os átomos que se ligam. Se forem a metais, a ligação é covalente. Então, a ligação covalente ela ocorre entre os ametais. Os átomos se unem através das ligações químicas com o objetivo de atingir a estabilidade eletrônica. Então, essa ligação ocorre com o objetivo de atingir a estabilidade eletrônica, atingir 8 elétrons na camada de valência. É isso que nós vamos ver aqui na regra do octeto. O que é a regra do octeto? O que é a teoria do octeto? Então, em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência, no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Então, ele vai fazer essa ligação química porque ele precisa ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa adquirir a mesma estrutura de um gás nobre. Para que os átomos apresentem a camada de valência completa, é preciso realizar ligações químicas, com o objetivo de doar, receber ou compartilhar elétrons. No caso da ligação covalente, vai compartilhar elétrons. Os átomos tendem a compartilhar elétrons até adquirir uma configuração estável, ou seja, a camada de valência completa. Desse modo, um átomo apresenta a distribuição eletrônica igual à de um gás nobre, mais próximo ao seu número atômico. Então, esse átomo ele tende a compartilhar elétrons até ter a configuração eletrônica igual à de um gás nobre. Quem são os gases nobres? Os gases nobres são aqueles que pertencem lá à família 8A da tabela periódica, que é a última família da tabela periódica. São os elementos da tabela que possuem 8 elétrons em sua camada de valência, com exceção do elemento hélio, que o elemento hélio ele só possui 2 elétrons, então ele só vai possuir 2 elétrons em sua camada de valência. É o mesmo caso do hidrogênio. O hidrogênio ele só possui um elétron. Então, ele vai compartilhar esse elétron para poder ficar com a configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre que possui 2 elétrons de valência. Os outros elementos tendem a compartilhar elétrons até ter 8 elétrons na sua camada de valência. É claro que sempre nós temos algumas exceções. Quando o átomo possui 8 elétrons na camada de valência, ele alcança a sua estabilidade. Isso quer dizer que não se ligará a outros átomos, pois não apresenta tendência a ganhar ou perder elétrons. Por quê? Porque ele já está estável, ele já está completo. É por isso que não encontramos compostos formados por gases nobres, porque os gases nobres já apresentam 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que apresenta 2, porque ele só tem 2 elétrons. Então, é por isso que nós não vemos ligações químicas com os gases nobres, porque eles já são altamente estáveis. Fórmula de Lewis. A
primeira fórmula que é usada para representar as ligações covalentes é uma que mostra os elementos, o número deles e também os pares de elétrons compartilhados. Que fórmula é essa? Então, essa fórmula é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Na fórmula eletrônica, os elétrons da última camada de valência, da última camada de cada átomo, são mostrados por meio de pontinhos ou, algumas vezes, nós podemos ver por meio de X, ao redor do símbolo do elemento. Por exemplo, o hidrogênio. Nós sabemos que o hidrogênio, ele pertence à família 1 da tabela periódica, lá na primeira família. Nós sabemos também que ele só possui um elétron em sua camada de valência. Já o oxigênio, ele é da família 16, ou família 6A da tabela periódica. Se ele é da família 6, isso quer dizer que ele tem 6 elétrons de valência. Então, se eu quero saber quantos elétrons de valência o elemento tem, basta eu olhar para a sua família. Se o átomo é da família 7A, ele possui 7 elétrons de valência. Por exemplo, o flúor. O flúor ele é da família 7A, então ele tem 7 elétrons de valência. Se ele é da família 6A, como o oxigênio, ele vai ter 6 elétrons de valência. Se ele é da família 5A, como o nitrogênio, ele vai ter 5 elétrons de valência. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui a fórmula de Lewis para o hidrogênio. Aqui nós temos um pontinho que representa um elétron. Temos a fórmula de Lewis para o oxigênio. Nós temos quantos pontinhos? 2, 3, 4, 6. 6 pontinhos, porque ele possui 6 elétrons de valência. Como é que vai ser a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis para esses átomos? Então, olhando aqui para o hidrogênio, ele possui um elétron de valência. Ele vai precisar de mais um para poder ficar estável. O oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência. Ele vai precisar de 2 para poder ficar com 8 e poder ficar estável. Então, o oxigênio ele precisa fazer 2 ligações. Ele precisa compartilhar 2 pares de elétrons. E o hidrogênio só precisa compartilhar 1. Isso quer dizer que eu vou precisar aqui de mais um hidrogênio. Então, aqui eu tenho o oxigênio como o átomo central, compartilhando um elétron com o hidrogênio. Então, aqui eu tenho o compartilhamento de um par de elétrons. E aqui, do outro lado, ele está compartilhando outro elétron com outro hidrogênio. O compartilhamento de mais um par de elétrons. Então, aqui nós temos o compartilhamento de 2 pares de elétrons. 2 ligações químicas, cada uma com um hidrogênio. Podem observar que, assim, o hidrogênio ficou com 2 elétrons de valência, o outro hidrogênio aqui também ficou com 2, e o oxigênio ficou com 2, 4, 6, 8. 8 elétrons de valência. Então, está todo mundo estável. Quando entre dois átomos existe apenas uma ligação, então nós vamos ter uma ligação simples. Então, nós temos 3 tipos de ligações. A ligação simples, que é quando é apenas uma ligação. Se houver entre dois átomos 2 ligações, nós vamos ter uma ligação dupla. E se forem 3 ligações, vai ser uma ligação tripla. Então, se eu compartilhar um par de elétrons, eu vou ter uma ligação simples. Se for 2 pares de elétrons, uma ligação dupla. E se for 3 pares de elétrons, vou ter uma ligação tripla. Observem, aqui nós temos uma ligação covalente entre 2 cloros. Então, nós temos uma ligação simples, porque ele está compartilhando apenas um par de elétrons. Aqui nós temos uma ligação dupla entre 2 oxigênios. Nós sabemos que o oxigênio ele precisa de 2 elétrons para poder ficar estável.
Então, o oxigênio ele faz duas ligações. Então, aqui ele está fazendo uma ligação dupla. Aqui nós temos uma ligação tripla entre dois nitrogênios. Por que uma ligação tripla? O nitrogênio ele apresenta 5 elétrons de valência. Então, ele precisa de mais 3 para poder ficar estável. É por isso que ele faz uma ligação tripla. Então, aqui ele está compartilhando 3 pares de elétrons. Aqui nós temos a ligação que nós vimos há pouco. Um oxigênio com 2 hidrogênios, 2 ligações simples. Aqui nós temos 2 ligações duplas. O carbono, ele é da família 4A. Então, ele tem 4 elétrons de valência. Então, ele vai fazer 4 ligações. O carbono, ele faz 4 ligações. Então, ele vai compartilhar 4 pares de elétrons. Então, aqui ele está fazendo 1, 2, aqui eu tenho uma ligação dupla, e aqui 1, 2, tenho também uma ligação dupla. Aqui nós temos 3 ligações simples. O nitrogênio, como vocês já sabem, precisa de 3 elétrons para poder ficar estável. Precisa de 3 elétrons para poder completar a camada de valência. Então, ele vai fazer 3 ligações. Aqui ele está fazendo ligação com o hidrogênio. 1, 2, 3. E ficou aqui um parzinho de elétrons sobrando, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ele faz 3 ligações simples e tem um par de elétrons livres. Agora vejamos outro tipo de fórmula química, mais simples, que é a fórmula eletrônica. É a fórmula estrutural plana, onde no lugar de pontinhos nós vamos usar os tracinhos. Essa fórmula também mostra os elementos e o número de átomos envolvidos, mas a diferença é que o par de elétrons compartilhados é simbolizado por um traço. Então, só relembrando o que nós já vimos. Um traço representa uma ligação simples, compartilhamento de um par de elétrons. 2 traços representam uma ligação dupla, o compartilhamento de 2 pares de elétrons. 3 traços representam uma ligação tripla, ou seja, o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, aqui nós temos outros exemplos. São os mesmos da anterior. Só que o que nós temos aqui a mais? Aqui nós temos a fórmula eletrônica, que é o que nós já vimos. Aí nós passamos aqui para a fórmula estrutural plana, onde nós substituímos os pontinhos por tracinhos. Aqui uma ligação simples, aqui uma ligação dupla, aqui uma ligação tripla, aqui 2 ligações simples, aqui 2 ligações duplas e aqui 3 ligações simples. E além da fórmula estrutural, nós temos a fórmula molecular, onde nós temos a representação pelo símbolo do elemento e a quantidade. Se aqui eu tenho 2 cloros, a fórmula molecular vai ser Cl2. Aqui eu tenho 2 oxigênios, a fórmula molecular vai ser O2. Aqui eu tenho 2 nitrogênios, fórmula molecular N2. Um oxigênio e 2 hidrogênios, H2O, a formulazinha da água. Um carbono e 2 oxigênios, CO2. E um nitrogênio e 3 hidrogênios, NH3. Vou começar aqui colocando o átomo central e depois eu coloco o outro átomo. Carga formal. Visto que existem exceções à regra do octeto, então existem aqueles que não precisam de 8 elétrons ou que precisam mais do que 8 elétrons, ou seja, fazem mais ligações do que 8. Como podemos saber qual é o arranjo correto entre os átomos na formação de uma molécula? Isso pode ser feito por meio do cálculo da carga formal de cada estrutura. A carga formal que estiver mais próxima de zero não precisa ser exatamente zero, pode ser mais próximo de zero.
ou igual a zero, será que possui maior probabilidade de existência real. Mas como é que eu calculo essa carga formal? Então, a carga formal é igual a V menos L mais 1/2 de S. Quem é V, quem é L e quem é S? Então, V é a quantidade de elétrons de valência do átomo livre. L é a quantidade de elétrons presentes nos pares isolados, ou seja, os não ligantes do átomo na estrutura. E S é a quantidade de elétrons compartilhados pelo átomo na estrutura. Para entender como isso ocorre, imagine que queremos saber qual é a estrutura eletrônica de Lewis para a molécula de SO2. Então, como é que eu vou fazer a ligação da molécula de SO2? Temos duas possibilidades de arranjo entre os átomos. Então, nós temos aqui a primeira possibilidade. O S é o átomo central e 2 oxigênios. Então, o enxofre fazendo duas ligações duplas com os oxigênios. E temos aqui a segunda possibilidade, o S como átomo central, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples. Então, primeira possibilidade, segunda possibilidade. Vamos calcular a carga formal para saber qual das duas possibilidades é que nós vamos utilizar. Calcula-se a carga formal de todos os átomos participantes das estruturas. Como? Primeira possibilidade, vamos calcular para o enxofre e para os 2 oxigênios. Então, aqui para o enxofre, eu tenho quantos elétrons livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 elétrons livres, então coloquei aqui os 6. Menos, eu tenho quantos elétrons que não estão fazendo nenhuma ligação? 2. São esses dois aqui de cima, que são 2 elétrons livres, que não estão fazendo ligação. Então, eu coloquei aqui 2. Mais 1/2 de quantos elétrons ele tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 elétrons compartilhados, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons compartilhados. Aí eu vou calcular. 1/2 de 8, 4. 2 mais 4, 6. 6 menos 6, 0. Então, a carga formal para o enxofre é 0. Agora eu vou calcular para o oxigênio. Carga formal do oxigênio. No oxigênio aqui, eu tenho quantos elétrons livres? Tenho quantos elétrons ao redor dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei aqui os 6. Menos, eu tenho quantos elétrons sem fazer ligação? 2, 4. Coloquei aqui o 4. E eu tenho quantos elétrons compartilhados? Tenho também 4. Aí eu vou calcular. 1/2 de 4, 2. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, a carga formal do oxigênio é 0. O mesmo acontece com esse oxigênio, ó. Ele está fazendo as mesmas ligações. Então, a carga formal dele também vai ser 0. Agora, vamos lá para a segunda possibilidade. Olhando para o enxofre, qual vai ser a sua carga formal? Então, aqui na segunda possibilidade, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 elétrons livres, ok? Então, ele tem aqui 6 elétrons. Menos, ele está compartilhando, ele tem aqui 2 parzinhos, 2 elétrons sem fazer ligação, ok? 2 elétrons sem fazer ligação. Coloquei aqui o 2. Mas ele está compartilhando quantos elétrons? 1,
2, 3, 4, aqui 4, 5, 6. 5, 6. Observem que esse elétron que está aqui no oxigênio, esse pontinho preto, ele é do enxofre. Ele está compartilhando seus elétrons aqui com o oxigênio. Então, eu tenho 6. Vai ficar metade de 6, 3. 2 mais 3, 5. 6 menos 5, mais 1. Então, a carga formal do enxofre é mais 1. Vamos calcular para o primeiro oxigênio. Ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Ele tem quantos elétrons livres? Aqui é para esse oxigênio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elétrons livres. E ele tem quantos fazendo ligação? Tem aqui 2, que é um parzinho de elétrons. Então, coloquei aqui o 2. Aí vai ficar metade de 2, 1. 6 mais 1, 7. 6 menos 7 dá menos 1. Então, a carga formal do oxigênio é menos 1. Para o outro oxigênio já é diferente. Ele tem aqui 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 4 elétrons compartilhados. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Ele faz duas ligações. Uma ligação dupla, na verdade. E ele tem 4 elétrons livres. 1, 2, 3, 4. 4 elétrons livres. Metade de 4, 2. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, a carga formal dele é 0. Então, nós temos duas possibilidades, a primeira e a segunda. Qual vai ser a nossa possibilidade que nós vamos utilizar? A primeira. Por quê? Porque a carga formal de todos deu 0. Então, a que mais se aproximou de 0 foi a primeira. Então, essa vai ser a estrutura para a minha molécula. Geometria molecular. Um dos modos mais utilizados teoricamente para realizar a determinação da geometria molecular, ou seja, para descobrir a forma com que os átomos estão dispostos espacialmente em uma molécula, é pela teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Esse modelo considera as ligações covalentes que o átomo central realiza com os demais átomos como uma nuvem eletrônica. Cada par de elétrons disponível, ou seja, os elétrons do átomo central que não estão envolvidos em nenhuma ligação, também formam uma nuvem eletrônica. Então, cada ligação é conhecida, é vista como uma nuvem eletrônica, e cada par de elétrons que não está fazendo uma ligação também é visto como uma nuvem eletrônica. As nuvens eletrônicas repelem-se, pois são formadas de elétrons que possuem carga negativa e cargas iguais se repelem. Então, as nuvens eletrônicas, elas se repelem. Desse modo, os átomos afastam-se e é definida a geometria da molécula. Uma analogia bastante simples para visualizar a repulsão entre as nuvens eletrônicas é considerar cada nuvem como se fosse um balão. Então, uma ligação simples, ela vai possuir aqui uma nuvem eletrônica. Uma ligação dupla vai representar uma nuvem eletrônica. Uma ligação tripla vai ser representada por uma nuvem eletrônica. Então, tanto faz ser simples, dupla ou tripla, vai ser uma nuvem eletrônica. E um par de elétrons não ligantes vai ser uma nuvem eletrônica. Imagine 2 ou mais balões amarrados e que o nó no centro representa o átomo central. Ao fazer isso, você perceberá que os balões se afastarão o máximo possível, porque é como se um empurrasse o outro. O mesmo ocorre com as nuvens eletrônicas dos átomos.
que os afastam para que adquiram a disposição espacial mais estável. Então, observem que aqui os balões vão se formar se afastando. Ó, aqui eu tenho duas nuvens eletrônicas, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, eles estão se repelindo. E aqui eu tenho três. Assim, para que você consiga determinar a geometria de uma molécula, basta fazer o seguinte. Escreva a fórmula eletrônica de Lewis, na qual são escritos os símbolos dos elementos químicos e os elétrons da camada de valência ao seu redor, como os pontinhos que nós vimos anteriormente. E determine qual é o átomo central. Os pares de elétrons compartilhados e disponíveis devem ficar o mais distante possível uns dos outros, como nós vimos na teoria do balão. Verifique quantas nuvens eletrônicas a molécula possui e, com isso, qual é a geometria da molécula. Essa determinação não é realizada para as moléculas diatômicas, ou seja, aquelas formadas somente por dois átomos, como, por exemplo, HCl, HBr, H2, O2, CO e etc. Porque toda molécula diatômica é linear, ou seja, forma um ângulo de 180 graus. Então, eu já sei que qualquer molécula diatômica vai ter uma estrutura linear, vai ter a geometria linear. A geometria linear também ocorre no caso de moléculas que possuem três átomos e que o átomo central não possui pares eletrônicos não compartilhados. Então, é o caso do CS2, do disulfeto de carbono. Vamos seguir os passos descritos para determinar a sua geometria. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é escrever a sua fórmula eletrônica de Lewis. Então, coloquei aqui o carbono como átomo central e os dois enxofres ao seu lado. O carbono, ele possui 4 elétrons de valência e o enxofre possui 6 elétrons de valência. Então, o carbono, ele precisa de 4 elétrons para poder ficar estável e o enxofre precisa de 2 elétrons para poder ficar estável, ou seja, para ter 8 elétrons de valência. Então, aqui o carbono está fazendo uma ligação dupla com o primeiro enxofre e está fazendo uma ligação dupla com o segundo enxofre. Então, o carbono está fazendo duas ligações duplas. Fazendo essas duas ligações duplas, ele ficou com 8 elétrons de valência. E o enxofre desse lado e desse lado também ficaram com 8 elétrons de valência. Segundo passo, agora vamos determinar a quantidade de nuvens eletrônicas. Observe o carbono, que é o átomo central. Ele possui duas ligações duplas. Observem que aqui eu tenho duas ligações duplas. Então, ele apresenta somente duas nuvens eletrônicas. Aqui nós temos duas nuvens eletrônicas, cuja distância máxima possível forma um ângulo de 180 graus. Portanto, sua geometria é linear, porque eu sei que sempre que formar um ângulo de 180 graus, vai ser geometria linear. Então, o CS2, o disulfeto de carbono, ele vai ter essa geometria aqui, ó, geometria linear. Então, nós acabamos por aqui a nossa revisão. Espero que eu tenha tirado qualquer dúvida de vocês e qualquer dúvida, nós, professores, estamos à disposição. Bons estudos!